Olá, tudo bem? Você está em mais um novo episódio do podcast Política Real, em parceria com o Portal IG. Hoje eu recebo um dos prefeitos mais famosos do estado de São Paulo, da cidade de Jundiaí, Luiz Fernando. Prefeitão. Wilson, valeu por ter vindo, viu? Obrigado por ter aceito o convite. Amigo. Aceito com o maior carinho, com o maior amor. Tenho uma consideração absoluta pelo Wilson Pedroso, que tem uma vasta experiência nos bastidores da política paulista, da política brasileira, e agora compartilha conosco essa política real, que de fato é muito interessante para você que acompanha, poder aprofundar a partir daqui deste podcast maravilhoso. Você tinha quantos anos quando assumiu a primeira vez? Você está no segundo mandato? Eu estou no segundo mandato de prefeito. Prefeito, isso. Mas... Isso. Quantos anos você tinha? Porque você tem barba, a barba às vezes esconde, né? Mas você tem o quê? Uns 25 anos? 36 anos, Wilson. 36 anos. 36 anos, eu tive a felicidade de ser eleito prefeito de Jundiaí, uma cidade que de fato hoje é muito representativa sob a ótica econômica, sob a ótica social, o protagonismo que a cidade tem. E há 7 anos desenvolvo lá o meu trabalho com a comunidade. Você assumiu após o Miguel Haddad ou eu era o prefeito do PCdoB? Não tinha? Era uma administração que eu fui vice do Miguel Haddad, foi de 2008 a 2010, porque logo em 2010 me elegi deputado federal, mas na sequência em 2012 foi quem eu disputei as eleições e não tive sucesso nas eleições de 2012, perdi as eleições exatamente para um candidato do PCdoB com o vice-PT. Alguma coisa que eu comecei por conta da idade, era importante porque a barba às vezes engana, e você é um cara novo. Hoje você está quantos? Estou com 45 anos. É novo, né? Não foi mais. Não, então, mas é novo. Você... Tem prefeito aí de mais de 80 anos, né? Tem prefeito de mais de 80 anos. Quando você era na tua infância, você sempre morou em Jundiaí ou não? Não, eu tive uma vida, Wilson, de muitas mudanças pelo Brasil em virtude do trabalho do meu pai. Meu pai é engenheiro de formação e ele fazia manutenção e montagem industrial a partir de uma grande empresa de engenharia que tinha no estado de São Paulo. Então, esta empresa especialmente fazia obras no Brasil inteiro. Então, nestas andanças da minha família, eu nasci em Minas Gerais, em Patos de Minas. E logo depois de uns 2 anos de idade, nós fomos para Jundiaí, também com o objetivo de montar uma fábrica. Mas só que lá ficamos por um bom tempo e depois meu pai assumiu a filial desta empresa que era em São Paulo, no estado da Bahia. Então, por lá morei alguns anos. Também? Na Bahia também, em Salvador. Salvador, na Bahia, que aliás é uma terra maravilhosa, de um povo cortês, ordeiro, de políticos aguerridos. A exemplo aqui, o senador... Você não tem sotaque nem de baiano, nem de mineiro. É porque eu sou genuinamente brasileiro, Wilson. E político, né? Político. Mas dessa fase da sua infância, dessa referência do seu pai, e justamente isso, essa pluralidade de culturas que você passou, isso te trouxe algum sentimento que você fala assim, a minha construção de política começou na infância ou não tem nada a ver? Começou a partir da sua juventude, a partir do momento que você foi presidente do centro acadêmico da faculdade? Como que foi? Acho que a vocação política, Wilson, ela sempre esteve muito próxima. Você fez faculdade aonde? Eu fiz faculdade em Jundiaí, no Centro Universitário Padre Anchieta. Lá que você foi? Lá a minha formação foi toda lá e lá foi que eu iniciei. Eu despertei para a vida pública partidária. Porque eu iniciei na vida pública sendo presidente de um conselho municipal, o Conselho Municipal da Juventude. Era um conselho que, à época, havia o Miguel Haddad criado esse conselho, e o Miguel me convidou, logo nos anos 2000, 2001, para ingressar nesse modelo de representação dos interesses da juventude jundiaense junto à Prefeitura Municipal. E, a partir dali, desenvolvi a habilidade e fui para a política partidária. Eu fui do Conselho Estadual da Juventude quando o governador Mário Covas era governador. Quando o Mário Covas era governador. Saudoso Mário Covas. Saudoso Mário Covas. Conselho da Juventude, estou querendo lembrar quem foi o presidente. Mas o Felipe Sotelo fazia parte, era toda essa turma, Balota. Mas era do governo do estado de São Paulo. E aí, em 2004, foi a sua primeira eleição para vereador? Isso, 2004 disputei. O que te motivou? Qual que foi a decisão? Como que foi esse... Porque uma coisa é ser presidente de centro acadêmico, eu já fui presidente de centro acadêmico também. Outra coisa é a decisão eleitoral. Sair pedir voto, conversar com as pessoas, convencer, fazer o olho no olho. Como que foi essa decisão em 2004 ou antes disso? Quando você entrou no centro acadêmico, você construiu esse caminho ou foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente? Aconteceu naturalmente, Wilson, porque o mesmo que me convidou para presidir o Conselho da Juventude, o então prefeito à época, meu querido amigo Miguel Haddad, também me disse, depois da minha presidência no Conselho da Juventude, que as coisas haviam caminhado bem, que a cidade havia respirado
criado ares de renovação política a partir do Conselho da Juventude e me convidou para que fosse candidato a vereador. Então, logo após o meu exercício no Centro Acadêmico e também no Conselho Municipal da Juventude em Jundiaí, foi que me veio o convite para a primeira disputa, e foi uma disputa para vereador. Na época, com a faculdade mobilizada, jovens mobilizados. Era PSDB já? Era PSDC. Eu me elegi em 2004 dentro de uma construção e da coligação do PSDB. 2004 me elejo pelo PSDC. Emael era o presidente. Emael. Um democrata cristão, ele mesmo. E aí, na sequência, logo em 2005, André Benassi me chama, não havia ainda essas André questões Benassi. relacionadas à fidelidade Deputado partidária. André Benassi, né? Exatamente, deputado, prefeito. Alguém assim de uma vasta experiência, um grande empresário hoje, muito bem consolidado no Brasil e no mundo, já que eles fazem exportação de frutas, etc. Mas uma família muito tradicional em Jundiaí, muito amiga. E a partir dali, Wilson, encontrei na vida partidária a minha vocação, o meu senso de representação das pessoas, do cuidado com as pessoas. Então, é algo muito natural. E você foi o presidente da Câmara de Jundiaí mais jovem da história até hoje? Assim. Quantos anos você tinha? Só para eu não ter que fazer conta. 27 anos. 27 anos. 27, não. 2004 foi... 28 anos. 28 anos. Não, 2006 eu fui presidente. Porque eu me elegi em 2004 para vereador e havia uma máxima de que vereador de primeiro mandato não assumia a presidência de Câmara. E nós fizemos essa construção, por isso que sobressaiu a idade, e eu logo em 2006 venci as eleições para a presidência da Câmara e assumi em 2007 a presidência da Câmara Municipal de Jundiaí. Você foi, me corrija, você foi vereador, os cargos que você já tinha ocupado. Vereador, deputado estadual? A sequência foi vereador 2004, 2007 assumo a presidência da Câmara após as eleições de 2006, 2008 viro vice-prefeito do prefeito Miguel Haddad, 2010 deputado federal, 2014 deputado estadual, 2016 prefeito, 2020 reeleito prefeito novamente em Jundiaí. O que essa trajetória política te ajudou na construção da sua experiência para a prefeitura hoje? Muito, mas é muito importante. Essa experiência de lidar no para-choque da população, que é exatamente a Câmara Municipal, me deu o senso da escuta, o senso da oitiva, o senso da construção da boa política e das boas soluções, acompanhado das pessoas, e a vivência, né, Wilson? Eu passei por todas as esferas do Poder Legislativo brasileiro, municipal, estadual e federal. E essa experiência me deu capacidade de fazer interlocução com o governo do Estado, capacidade de fazer interlocução com o governo federal, compreender que dentro de uma federação todos os entes são importantes, e o ente federal e o ente estadual são os entes mais distantes do dia a dia das pessoas, mas são os agentes financiadores e potencializadores das iniciativas que a prefeitura quer implementar. Que eles ajudam a trazer emenda, financiamento federal, estadual, para ajudar a implementar a política pública que muitas vezes o prefeito constituiu no plano de governo ou prometeu para a população. O governo federal e o governo estadual que ajudam com dinheiro, né? Exatamente. Não é só IPTU que ISS, né? Não, muito pelo contrário. Aliás, se você pegar sob a ótica federativa, o município é o agente que menos capacidade de arrecadação própria tem. Fica sob a atribuição da arrecadação da Prefeitura Municipal, ISS, ITBI, IPTU e uma parcela do ICMS que volta do que é produzido na sua cidade. Veja o exemplo, Wilson. Eu sou uma cidade hoje que é a 15ª economia do Brasil e a 5ª economia do estado de São Paulo. Nós geramos de receita, nós produzimos de PIB mais de 50 bilhões de reais. E a nossa receita na Prefeitura Municipal de Jundiaí é uma receita de praticamente 4 bilhões de reais. O que eu quero dizer com isso? E nós mandamos para o Estado e para o governo central a mais absoluta maioria dos recursos que são gerados na nossa cidade. Você recebe, sei lá, 4 e pouco, sim. Você manda 10 vezes mais para o governo e recebe 10%. E eu te digo, e a prestação do serviço público está na cidade. Na cidade. Na cidade. Então, quer dizer, o Mário Covas... Posto de saúde, a escola... Tudo. Creche, escola, zeladoria, tudo, absolutamente segurança tudo. Via GCM. Eu sempre digo, qual foi o último serviço que você usou do governo do estado de São Paulo? E as pessoas me respondem, eu poupa tempo, Luiz. Eu fui e usei o site do Detran, Luiz. Ponto.
O resto é o município. É o município que provê. Por isso que eu digo e trabalho com a tese de que o municipalismo, tão defendido por todos nós, inclusive pelo nosso líder André Franco Montoro à época, era algo e é algo absolutamente necessário, porque a vida das pessoas está aqui, não está em entes subjetivos como Estado e União. Montoro falava que as pessoas não moravam na federação, moravam no município, né? Isso aí. E é verdade, é verdade. Bom, e falando, nós falamos de campanha, você foi deputado, foi vereador, foi deputado federal, agora prefeito. A gente tem um quadro aqui que se chama Histórias de Campanha. Porque muitas vezes as pessoas olham, principalmente onde tem TV, tudo bonitinho, acham que a campanha é mil maravilhas. Eu falo, não tem hora para ir no banheiro, não tem hora para comer, às vezes não come, às vezes não vai no banheiro. E todo mundo tem uma história curiosa para compartilhar ou tem uma história divertida. Eu prefiro, inclusive, contar a história divertida. Michel Temer contou, Renata Abreu, João Dória, o próprio prefeito Ricardo Nunes. Eu vou passar uma vinheta. Tá. É o tempo de você pensar uma história ou duas histórias que você pode compartilhar, o que acha engraçado, o que acha interessante de campanha, porque muitas vezes as pessoas também têm curiosidade em saber, né? E aí a gente volta e você conta essa história. Tá bom. Produção, vinheta, histórias de campanha. Bom, Luiz, qual que é uma história de campanha que dá para você compartilhar conosco? É uma história diferente ou curiosidade? Tem uma curiosidade, assim, quando você aqui me questionou, eu fiquei pensando, o quanto a campanha e o quanto a política serve também para a instrução das pessoas. Logo em 2004, quando fui a primeira vez candidato a vereador, eu me lembro que caminhava por uma região da cidade chamada Rua do Retiro, uma região onde eu tinha, inclusive, um comitê montado em frente a uma rede de supermercados. Você era candidato a quê? A vereador. Vereador. E pedindo voto. Primeira? Primeira eleição. Me deparei com uma senhora no ponto de ônibus, em frente a uma padaria muito tradicional, ali na cidade de Jundiaí, na Rua do Retiro. E uma senhora me disse quais eram as minhas propostas. E eu disse a ela do papel do vereador, ela era muito jovem, então eu expliquei para ela, falei para ela, e ela me disse que eu não havia convencido porque um outro candidato tinha uma proposta melhor. E eu disse a ela, puxa, eu vou me dedicar a melhorar. E para isso, então, me explique qual é a proposta que foi dada para o outro candidato a vereador que ganhou o seu voto. E ela me respondeu, ele vai aumentar o salário mínimo. Isso, Wilsinho, diz respeito à responsabilidade da classe política no processo eleitoral e não entende depois o porquê a sociedade rejeita a classe política no senso e do curso do seu mandato. Histórias engraçadas nós temos um monte. Mas essa história é pedagógica, no sentido da responsabilidade de quem vai às urnas. Ele não tem nenhuma competência para isso. Nenhuma competência. O legislativo brasileiro, ele se colocou na posição, por muitas vezes, do executivo brasileiro. Então, quando as pessoas vão às ruas, aquilo que elas querem ouvir é execução de obras. Isso. E o legislativo não tem essa prerrogativa, por mais que muitas vezes a gente confunda. Mas obra, ainda o cara pode falar, não, eu vou pedir, vou fazer, tá. Mas salário mínimo não faz o menor sentido. Por isso que eu digo sempre que a instrução e a comunicação são diferenciais para quem faz política, para quem vive de política, especialmente para a sociedade que já aprendeu o quanto a classe política precisa ter um pouco mais de sinceridade, transparência e lealdade, especialmente no processo eleitoral. Porque senão contamina o processo como um todo. E o político como um todo por conta de um fulano, que muitas vezes não vai ser eleito. Sim. Falou bobagem ali no desespero, né? Ou no desespero. Ou também tem um monte na má fé e contamina o processo. Aí vira todo mundo mentiroso, ladrão. E não é verdade, né? Nós temos pessoas qualificadas. Você é um cara super qualificado, adora a sua cidade, está sempre atento. Eu trabalhei no Palácio, você não saiu do Palácio lá pedindo oportunidades para levar para Jundiaí. Jundiaí não é uma referência de ranking de economia, de ranking de investimentos, por acaso. Nada cai do céu. Claro. E isso é muito reflexo de como o gestor trata a cidade. Não tenha dúvida, Wilson. Eu acho que o senso de responsabilidade da classe política é enorme. E vou dizer mais a você, o senso de responsabilidade dos prefeitos é maior ainda.
porque você vai para o desenvolvimento. Eu, por exemplo, tenho uma tese muito clara, você acompanhou isso de muito perto, de que a redução das desigualdades sociais ela só é possível a partir do investimento da potencialidade das infâncias. Então, nós tratamos em Jundiaí a infância com absoluta responsabilidade num projeto chamado Cidade das Crianças. Agora, por que isso? Porque as atribuições dos anos iniciais de vida de todo cidadão, eles estão associados a um prefeito. É o prefeito quem define como será feito o pré-natal dessa criança na unidade básica de saúde, desta mãe para esta criança numa unidade básica de saúde. É num hospital municipal que você recebe essa vida na sua cidade. Isso. É na creche municipal que ela desenvolve o início da socialização e da vida pessoal desta criança. É no ensino infantil, ou seja, até os 10 anos de idade, por prerrogativa constitucional, essa criança está sob a sua responsabilidade. E 80% da capacidade cognitiva, motor e sensorial de um ser humano se desenvolve até os 6 anos de idade. Então, os estímulos da primeira infância serão responsáveis pela prosperidade das famílias no nosso país. E isso está sob a responsabilidade de um prefeito. E isso você compartilha com todo mundo, porque eu estava assistindo outro dia, ou lendo alguma coisa sobre Jundiaí, já levou governador, já levou deputado, já levou senador para conhecer esse projeto. Né? E não é para se gabar, é para as pessoas também abraçarem o projeto e entenderem a importância da criança, desse desenvolvimento para a sociedade, para o município e para a família, né? Porque você pega uma mãe, ela está preocupada com quem? O filho. Com o filho, com o filho. Isso é sensibilidade, né? E o político tem que ter sensibilidade. Muitas vezes o político está preocupado com o asfalto, que é importante. Sim. É importante, zelador é importante. Sim. Mas se esquece da infância, se esquece da criança, se esquece de quem vai ser o próximo cidadão, né? Porque cria o próximo cidadão, né? Está criando, está criando. Você fala uma coisa, Wilson, assim, muito importante, que eu sempre digo para a nossa equipe lá no dia a dia. Nós temos muitas obras em Jundiaí, mas eu particularmente, Wilson, não me orgulho só dos viadutos e das pontes que eu entrego. Eu me orgulho quando eu vejo reduzir as pessoas morando embaixo dos viadutos e embaixo das pontes que eu entrego. Prefeitura não é construtora, é prestadora de serviço. E prestação de serviço está na merenda ofertada para a criança na escola, no material didático que você entrega para essa criança na escola, no calendário vacinal que essa criança recebe com as suas famílias, a obrigação de poder pelo menos se atentar. Então, todo o processo de prestação de serviço público está nas mãos de um prefeito. Então, por isso eu digo, tratar bem a criança é a segurança da prosperidade social da sua cidade e é a segurança enorme de que a redução das desigualdades sociais no Brasil tem um horizonte. E nós não somos um país pobre, Wilson. Nós não somos um estado pobre. Aliás, a minha cidade é uma das mais ricas do Brasil, mas ela tem desigualdade. E a busca que nós devemos fazer é pela redução da desigualdade. E a redução da desigualdade social, na minha concepção, ela está absolutamente ligada ao trabalho feito pelos prefeitos do Brasil. E aí tem um outro ponto que é importante também. A gente fala de criança, mas saúde é importante, né? Eu sei que você tem uma atenção especial na questão de saúde, porque é o que você falou. Saúde e educação, perguntar para as pessoas, não é no estado que vai, né? Tem um hospital, é na cidade, né? Sim. Se você não tiver essa atenção de atendimento à saúde para as pessoas, sim, se perde no caminho, né? Porque o estado fica distante, né? Porque é um hospital regional. Sim. Hospital regional, legal ter, importante, mas é regional, né? Às vezes você chega lá, você não consegue nem ser atendido direito, ou é atendido, né, normalmente. Porque os hospitais... E aí eu vou ler aqui, porque parte do que eu vou falar, eu estudei para te entrevistar. Tem um projeto que eu quero que você explique, que se de repente pode ficar até virar de exemplo, de case para outros municípios. Acolha um quarto Conforte Vidas, no Hospital São Vicente. O que é isso? Como que funciona? Dá para a gente exportar para outros locais, outros municípios? Pode servir como exemplo? Pode sim, Wilson. Isso é algo muito interessante que aconteceu comigo no primeiro ano de mandato. No mês de fevereiro eu visitava o Hospital São Vicente, eu estava recém-eleito prefeito. O que é particular? O Hospital São Vicente é um hospital público. É que nem se fosse uma Santa Casa. É uma sociedade vicentina. O Hospital São Vicente de Paula é da Sociedade Vicentina e que
mantido com recursos públicos SUS, seja do município, seja naturalmente do governo federal e também de repasses do governo do estado. Mas 80% do custeio desse hospital é a prefeitura. Eu chego nesse hospital em fevereiro, 40 graus no hospital, eu vou a um leito, tem uma senhora sentada com a sua mãe e eu digo assim, está tudo bem por aqui? Ela disse, olha, graças a Deus, está tudo muito bem, estou sendo muito bem atendida. Eu estou muito feliz porque o Hospital São Vicente tem um quadro médico fundamental, um quadro clínico, os profissionais são excelentes, etc. E ela abanando. E eu dizia, mas está tudo bem mesmo? Tudo bem, tudo ótimo. Não reclamou de absolutamente nada. Mas eu senti no quarto isso, um calor, amigo, absurdo. Aí eu chamo o diretor do hospital ainda, chamo o diretor do hospital e digo, Matheus, cara, um ar-condicionado, amigo, é o mínimo que o hospital pode oferecer nesse leito. E ele me diz, Luiz, o ar-condicionado é o de menos, mas a estrutura elétrica do hospital não comporta o ar-condicionado. Se eu ligar aqui nos quartos, a estrutura cai. E eu disse, não, isso está errado, amigo. Um hospital de 120 anos de história não pode cair a energia quando liga um ar-condicionado. Voltei à prefeitura, delimitamos um valor de investimento para o hospital, fizemos uma reforma estrutural no hospital, equilibrei as contas do hospital e disse o seguinte, eu quero o leito das pessoas de acolhimento exatamente ou melhor do que um leito do sírio-libanês. Chamei um grupo de arquitetas, tem um projeto chamado Um Tijolo por Dia, e disse, vocês fariam... De Jundiaí. Vocês fariam um projeto para mim? Projeto de quê? De humanização do hospital. Quero mobiliário novo, macas novas, quero tudo novo dentro desse hospital, porque aqui, além da boa medicina, nós vamos oferecer uma boa hotelaria, que dentro do censo de acolhimento faz toda a diferença. Tudo dinheiro municipal? Tudo dinheiro municipal, Wilson. Mas o que eu fiz? Eu olhei para os quartos e disse, quantos quartos são aqui? 72. Então são 72 quartos. Eu sou a quinta maior economia do estado. Eu vou oferecer um quarto para cada empresa. Mas eu quero um quarto padrão, esses estúdios que aqui estão. Altíssima qualidade. E assim, Wilson, nós começamos o projeto. Começamos para reformar alguns quartos e hoje eu tenho 90% do hospital reformado. Tem prefeitura que patrocina banco, né? Banco de praça, né? Sim. Coisa. Não, hospital. Hospital. Porque quando a pessoa mais simples... pela primeira vez. Nada contra, né? Claro, mas é o senso da prioridade. É isso, é. Quando a pessoa, eu me lembro, Wilson, quando a gente foi entregar esse primeiro quarto, entra aí você, o Hospital São Vicente de Paulo, acolhe um quarto, Conforte Vidas, veja o modelo do quarto. As macas que eu uso são as mesmas do Sírio. As mesmas. A hotelaria que está lá é a mesma estrutura e o mesmo... Eu digo Sírio porque é um padrão de excelência, né? Um padrão de referência como o Einstein. Continua 72 leitos? Continua 72 quartos e 223 leitos, porque o leito você conta pela maca. Então, dentro da estrutura do hospital, Wilson, nós começamos a fazer uma enorme reforma. Quando eu chego no primeira ala que eu reformei, uma senhora na maca olha para mim e diz assim, me pega do lado e diz, prefeito, eu posso falar com o senhor? Eu falei, pode. O que aconteceu? Ela disse, aqui é do plano? Eu falei, de quem? Ela, aqui é do plano de saúde? Eu falei, não, aqui é o Hospital São Vicente, a senhora conhece, eu sei, mas ele está diferente. Ele está completamente diferente. E aí, na saída, Wilson, ela olha para mim e diz assim, você tem certeza? Ou seja, amigo, não é porque é para gente simples que tem que ser de qualquer jeito, cara. Não é dessa forma que se cuida das pessoas. Você pega um paciente oncológico, levá-lo a um local que não tem humanização e acolhimento para o atendimento, não é humano. Deixar no corredor, né? Sempre digo aos políticos que me relaciono, nós hoje somos carentes de lideranças humanizadas, lideranças que tenham empatia e olhem pelo outro, se colocando no lugar do outro. E não é possível que um prefeito de uma cidade tão rica como a minha entre numa estrutura física sem ar-condicionado e não se sensibilize. E não se sinta na obrigação de resolver. Eu não resolvi de uma hora para outra, eu estou há 7 anos na prefeitura, mas eu disse o seguinte, eu não saio daqui sem deixar esse hospital maravilhoso, porque não pode e nem deve um hospital público ser de qualquer jeito. Hoje, Wilson, Jundiaí é a cidade brasileira que, segundo o Conselho Federal de Medicina, mais investe em saúde pública per capita no Brasil. E você acredita que existe ideologia para trazer recurso público para as pessoas? Falar assim, não vou pedir porque esse aqui é do PT, esse aqui é do partido X. Você acha que
existe, esse eu não vou pedir porque é do PT, você faria isso? Eu não faria isso não, Wilson, porque quando os políticos brigam, quem paga a conta são as pessoas, não são os políticos. E eu sei que não faz, eu te perguntei justamente para escutar isso, porque você foi pedir dinheiro do PAC. Fui. Quais os projetos? É para a população? Habitação. Habitação. Habitação de interesse social você só faz com subsídio federal. Em cidades médias e com perfil de renda, onde as pessoas não conseguem acessar porque o terreno é muito caro. Então, eu não posso deixar a minha população para trás, porque a minha ideologia política é diferente da ideologia do presidente da República. Eu faço há 20 anos oposição ao PT. Eu jamais estive serrando fileiras. Mas parte desse recurso que está lá do PAC foi Jundiaí que ajudou. Foi. E você foi lá e pediu. Mas sem ideologia, não é? Eu parto do princípio que o dinheiro não é dos políticos. O dinheiro não é carimbado, né? É do povo. É do povo. Wilson, eu vou ser honesto aqui com você. Quando eu fui prefeito pelo PSDB no governo Bolsonaro, eu nunca tive que implorar ao governo Bolsonaro que mandassem recursos. Eles mandavam recursos, Wilson, independente das cores e bandeiras partidárias. Foi um governo que ajudou o país, foi um governo que ajudou Jundiaí, e eu sou grato ao tempo do governo Bolsonaro no sentido de relação com a minha cidade e de encaminhamento de recursos públicos. Porque o dinheiro não é dele. O dinheiro não é do presidente Lula. O dinheiro não é do ministro XYZ. O dinheiro é das pessoas que contribuem para o financiamento do Estado. Então, volto a dizer, quero olhar para você. Quando você vê político batendo boca, brigando, saiba que a classe política nunca paga o preço, alto preço, das disputas e brigas entre eles. Quem paga é você. Então é sempre bom avaliar a circunstância com que o político bate boca com o outro. É verdade. Sempre muito bom avaliar. Eu, particularmente, prefiro a zona da convergência. E nas eleições, nós discutimos as nossas diferenças. Aí sim, tempos de eleição, tempos de discussão nas bandeiras ideológicas e gestão. Cada um acredita. É isso. Mas vai governar? Apoia a cidade, amigo. É isso. Apoia a cidade. Esquece ideologia, porque Esquece. As pessoas não moram na ideologia, moram no município. É isso. Elas não merecem uma briga local, uma briga nacional, onde elas acabem sendo punidas por conta das brigas e não vem investimento. Investimento é menos saúde, é menos educação. Menos oportunidade. Menos oportunidade. Isso não pode, Wilson. Isso não pode. Eu vejo realmente que hoje a classe política, quando ela governa de maneira a preterir outras pessoas, eu volto a dizer, ele não está prejudicando o prefeito, com todo respeito a mim mesmo. Não tá. Quando ele retalia Jundiaí, não sou eu que ele está prejudicando. Não é. São milhares de pessoas. Você já viu alguém no leito da morte, alguém no hospital, no pronto-socorro, olhar para o médico e dizer, doutor, quem o senhor votou nas eleições? Nada. Nessa hora só lembra de Deus. Né? É claro. Nessa hora até o ateu reza. É isso. Então, não dá. E ela sendo punida por conta de uma briga política. Que não tem nada a ver com ela. Com e que, por muitas vezes, se acerta na sala do cafezinho. Eu estava em Brasília, era deputado federal, fazia oposição ao governo Dilma. Eu digo, outro dia o pessoal não fala isso, eu digo, na política, eu falo assim, na política, até briga dá para combinar. É isso. Né? Aqui não é a política aí real. Senta é isso. As pessoas entram na confusão, depois se acerta. O político se acerta, porque às vezes, olha, eu não posso avançar muito, vai lá, mas a gente... Eu não quero ser polêmico nem fazer defesa, mas eu quero trazer um tema aqui à discussão. Amigo, você acha que o Ricardo Nunes tem alguma coisa a ver com a concessão dada para a Enel aqui em São Paulo? Zero. Você acha que ele tem alguma coisa a ver com a justificativa que aquele responsável foi dar, de que era a eletrificação dos postes, as árvores que faziam com que o problema existisse? Mentira. Mas por que o Ricardo foi lá, bateu no peito e disse, vou tentar resolver? Porque ele é prefeito da cidade. Porque ele é o mais próximo. Ninguém esqueceu que a concessão e a regulação, a agência reguladora, não é dele. As pessoas esqueceram que não foi ele que fez a concessão, mas é ele que apanha, sabe por quê? Porque ele é o mais próximo. E quando ele faz bem, sabe o que nós fazemos? Não, e apanhou porque eles saíram na rua para proteger e para acelerar o processo. Porque se ele não sai na rua, não ia na terça-feira, ia demorar 2, 3 semanas para eles atingirem. E acabou sobrando no colo dele algo que não é competência dele e sobrou porque ele foi
foi firme de sair na rua. Enquanto o presidente da Enel ficava dando coisa, o cara da ANEEL veio depois de uma semana, meio de lado, passou, não apareceu em nada. E ele foi firme, teve presente. Eu falei, ele foi segunda-feira, eu tenho um quadro que chama Política Real na Rádio Capital. E ele foi segunda-feira lá. Eu comecei com isso, prefeito, eu vou fazer um registro. Porque você, como prefeito, tinha que ter a postura de acolher as pessoas no dia daquele... Logo depois da chuva. Mas sobrou tudo no seu colo e eu vou fazer um registro. Não é você, é a Enel. Ela mandou 35% das pessoas embora e não deveria. A ANEEL, que é a agência reguladora, não veio cuidar de você. A Arcesp do Estado, não apareceu ninguém também. Não emitiram nota. Ficou uma semana que não tinha uma nota da ANEEL e nem da Arcesp. Tá errado, tá errado mesmo. Tá e ele errado. pagou essa conta. Pagou essa conta. Agora, qual a nossa obrigação? Vir aqui dizer para você, não é defesa do prefeito, meu título é lá em Jundiaí. Não é defesa do prefeito de São Paulo, é colocar justamente qual é o papel de cada um dentro desse processo. Cada um. Porque senão concentra tudo. Eu vi o opositor dele na capital, que é deputado federal. Vai trabalhar, amigão. Vai trabalhar para o São Paulo, rapaz. Em vez de ficar fazendo crítica que não tem o menor fundamento. Fundamento. O papel é seu. As concessões são reguladas por vocês. Brasília. E deixou no colo do prefeito por politicagem barata. E aqui a política real, diz aqui o nosso nome. Então nós vamos dizer a verdade a você. Convida que eu venho e digo a verdade a você. Não tenho procuração para defender o prefeito Ricardo Nunes, não. Mas neste sentido, ele se esforçou. Se não fosse por ele, não resolvia. Não resolvia no tempo em que resolveu, e ele, no final das contas, ainda apanhou. Apanhou, coitado, né? Prefeito tem que ter o lombo não, forte, porque senão não aguenta. Você sabe que eu fui subprefeito do Kassab, da Vila Prudente, Sapopemba. 900 mil habitantes. O problema do Estado era o primeiro lugar que era Estado, era comigo, era município, era comigo, era particular, era comigo, era na minha porta que iam bater. E eu não vou atender as pessoas? Claro. Atendi as pessoas e muitas vezes, por atender, aquele problema vinha para o meu colo e eu não tinha capacidade nenhuma de resolver. Eu estava lá justamente para tentar acolher as pessoas, escutar e, lógico, tentar resolver. Mas a caneta, a capacidade de resolver... Tanto é que eu dizia que vira e mexe aparecia alguém que falava assim, olha, há 30 anos que eu venho aqui e nunca resolveram. Eu falei, falou... Se é 30 anos, eu vou dar uma olhada. Mas... Não deve ser fácil. Não é fácil. Porque se você vem aqui, eu até brincava assim, olha, o chato a gente tira primeiro da frente, entendeu? Isso é 30 anos. Ia lá, não era sem solução, não lembro. Eu acho que era um barranco, era alguma coisa e não tinha solução. Até amenizei, tentei ajustar e tal, mas era uma solução sem fim, né? Sem fim. Mas falando, porque o Ricardo passou... por ser proativo, porque Ele podia muito bem estar em casa, mandava os técnicos, ficava xingando a Enel e não sobrava no colo dele, né? Mas, vamos voltar para nós aqui. Tem um ranking que eu acho que é Cidades do Futuro, que identifica os grandes municípios, você me corrige se é isso, os grandes municípios com investimento externo. E Jundiaí está entre essas cidades. Como que faz para trazer investimento externo? É isso? Hoje nós somos uma cidade que trabalhamos muito a internacionalização de Jundiaí. Olha que interessante, uma cidade de 460 mil habitantes, cidade de 500 mil de habitantes, que tem 170 multinacionais. 170 multinacionais em uma cidade. O que significa isso? Que o modelo de governança estabelecido por Jundiaí é um modelo que consolida bons investimentos na cidade a partir de uma política de atração de investimentos. Sejam os pequenos investimentos, como nós fazemos com a FENS, que é uma feira de negócios e serviços feita para os nossos empreendedores em Jundiaí, assim como a atração de grandes investimentos, como, por exemplo, um hub de data centers que está sendo montado em Jundiaí para potencializar a indústria da nuvem, que está em franca expansão no mundo como um todo, e especialmente aqui no nosso país. Então, a cidade, de fato, ela tem agregado muitos índices, muitos bons dados, fruto dessa consolidação de um modelo de governança que é vitorioso, porque entende que a prestação de serviço, o acolhimento das receitas pela cidade é maravilhoso. Olha só, Wilson, presta atenção numa coisa que é fundamental para o cidadão entender. O servidor público em Jundiaí, ele tem uma cultura e uma concepção de que a empresa é a financiadora e mantenedora do nosso sucesso econômico.
Setor público nenhum gera receita pelas suas próprias atividades. Setor público administra a receita gerada pelo privado. Então, quando alguém passar pela sua cidade e quer abrir uma empresa, estende o tapete vermelho. É ele que mantém a sua cidade. E essa é a cultura de Jundiaí. Nós temos 7 anos que toda quinta-feira, Wilson, toda quinta-feira eu recebo 2, 3 empresas que estão instaladas ou têm um interesse em se instalar em Jundiaí. E digo às pessoas, requisitos de compliance nós respeitamos como a sua empresa respeita, requisitos aqui de boa, você instrumentalizar um processo para que ele ande mais rápido aqui é possível. Então tudo isso foi gerando um ambiente de a cidade ser uma cidade business friendly. Uma cidade amigável para os negócios, uma cidade que entende que os negócios é o que mantém a boa estrutura e qualidade. Se você renuncia à sua receita, você dança. Olha só, nós nunca concedemos incentivo fiscal em Jundiaí. Nunca. É isso que eu ia perguntar. Você não entrou nessa tal de guerra fiscal? Zero. Eu digo para ele o seguinte, eu não posso renunciar. O que você entrega? Infraestrutura? Uma cidade completamente saneada, universalizado água e esgoto. Uma cidade que tem uma definição de plano diretor que dá segurança jurídica para quem investe. 432 km² de área, 1/3 rural, 1/3 urbano, 1/3 Serra do Japi. Uma cidade que definiu os seus vetores de crescimento. Uma cidade que aposta na qualificação da sua mão de obra, que aposta na formação das suas crianças. Uma cidade que tem visão de longo prazo para a atração de investimento. Eu tenho certeza que Jundiaí será uma das cidades mais prósperas do Brasil. Continuará sendo por um único atributo. Nós investimos em gente. As pessoas lá têm vez. Eu tenho inglês na minha rede municipal de ensino a partir dos 4 anos. As minhas crianças aprendem empreendedorismo nas escolas, não aprendem, deixa eu corrigir. Elas são estimuladas, porque empreendedorismo não é uma matéria que se ensina na escola. É um comportamento que você estimula e que se revela nas suas crianças ou nos seus adultos. Então, toda essa formação que é dada para a nossa população tem um requisito claro e único: fazer a cidade potente, não pela sua infraestrutura física, e sim pela infraestrutura e pelo potencial do capital humano das nossas pessoas. Você falou uma coisa que não é comum em todas as cidades, né? Em São Paulo ainda um pouco mais, mas pelo Brasil menos. Saneamento universalizado. O Jundiaí é universalizado? 100%. É a Sabesp lá? Não. É municipal? É municipalizar. É uma autarquia municipal, é uma SA, né, de capital 99,999 da Prefeitura Municipal. Foi uma das primeiras cidades, foi a segunda cidade no Brasil a fazer uma concessão no ano de 97. O Valor Econômico recentemente trouxe um grande caderno sobre Jundiaí e a forma com que ela consolidou a sua universalização de água e esgoto. Isso é fundamental, isso. Ajuda o quê? Na saúde das pessoas? Ajuda na saúde, ajuda num requisito fundamental. Presta atenção, você que é meu amigo, colega, gestor público, que assiste esse programa, porque eu sei que ele é muito assistido. Hoje o capital ESG, o da sustentabilidade, ele observa na sua cidade qualidade do ar, qualidade da água bruta. Ele observa na sua cidade saneamento básico, oferta de água. Por que eu tenho 170 multinacionais? Porque elas olham e dizem assim, puxa, isso aqui é um pedacinho da Europa. Isso aqui é um pedacinho de uma cidade americana que deu certo. Elas remetem aos dados e índices de Jundiaí a qualquer outra cidade do mundo. Eu tenho empresas instaladas em Jundiaí, onde a decisão foi feita pelo board e que elas voltaram e disseram assim, puxa, manda novamente os dados. Está certo mesmo? Uma cidade de 500 mil de habitantes tem 99,6% de esgoto, 100% de oferta de água. Como assim? Você pretende ter um aeroporto comercial lá? Porque eu tenho. Comercial, é. Porque você tem um aeroporto particular, né? Comandante Rolim Amaro. Que desce jatinho. Isso, é. E você sabe que muitas vezes é melhor descer lá do que descer em Congonhas. Você chega muitas vezes mais rápido em São Paulo do que quando desce em Congonhas, porque é 23 de maio. Mas você pensa em fazer Aquele aeroporto está concedido. Aquele aeroporto foi concedido para a Voa São Paulo, ainda no governo do governador Geraldo. Ele fez a concessão daquele aeroporto, assim como de outros. Foram 5 aeroportos concedidos naquela época, Jundiaí, Amarais, Campinas. Isso vai ajudar a trazer investimento. Muito, né? Ajuda muito. Ali nós estamos numa fase agora também de voos comerciais, mas da aviação, voo comercial da Azul Connect. Da Azul. Então ele faz Jundiaí, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, ele faz Jundiaí, Ubatuba, faz Jundiaí, Belo Horizonte, mas daqueles aviões menores, a TWO. São os caravans. São os caravans, aqueles grandes aviões. Nós temos um sonho de internacionalizar o aeroporto de Jundiaí e eu tenho ali uma Odeio pegar aquele avião. Odeio, tenho medo daquele avião. O Caravan? Pô. É porque o Caravan, segundo os americanos, ele não cai.
Uma vez... Ele plana. Não, uma vez eu saí de São Paulo, fui para Salvador, e de Salvador fui para Recife. Nossa! Quando eu olhei para minha mulher, porque ela comprou a passagem, eu falei, não, você não fez isso, você não fez isso. Mas isso é um bom sinal. Não, mentira, não, é São Paulo, Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto eu fui para Salvador. Olha só. Mas é um bom sinal, significa que a esposa do Wilson é quem cuida das contas. Não, é portuguesa. É portuguesa. Em casa ali, quem gasta dinheiro sou eu. Graças a Deus, ela é portuguesa, mas é num nível que às vezes, olha, às vezes dá raiva. Ela deve ser controller de alguma grande consultoria. Ela trabalha uma multinacional. O que eu ia falar? E agora, vamos falar um pouco de política, né? PSDB até outro dia. E atualmente você saiu, inclusive teve uma filiação que foi um estrondo, né? Porque saiu em tudo quanto é lugar, porque teve o Bolsonaro, teve o Tarcísio, Kassab, Arthur Lima, 40 prefeitos. Mostra tudo que eu tenho falado até agora do tamanho da sua importância como prefeito, da sua liderança. Mas a saída foi... Acho que o PSDB... Qual que foi o motivo? Eu não quero eu achar o motivo. Eu posso fazer minhas análises aqui, mas eu prefiro ouvir de você. Por quê? Primeiro porque o convite que me foi feito pelo PL foi um convite muito honroso pelas realizações que Jundiaí apresentou. Então o PL, o presidente Tadeu, meu querido amigo, presidente estadual do PL, de quem eu sou vice-presidente estadual aqui em São Paulo, e o presidente Valdemar da Costa Neto, me fizeram uma reflexão da importância de se levar para os quadros do PL um nome que tenha um requisito administrativo e executivo já testado e aprovado, que é o caso da administração em Jundiaí. Segundo, sou muito grato ao PSDB. Passei grande parte da minha vida pública lá, tenho grandes amigos no PSDB, mas entendo que o meu tempo é um tempo de renovação e um tempo de posicionamento político. Eu não tenho dúvidas da posição política e ideológica que tenho, apesar de não utilizá-la quando faço o governo para não prejudicar as nossas pessoas. Isso. Mas eu tenho, assim, absoluta convicção de que lado eu estou. E eu entendo que em determinado momento essa caracterização ficou dada em dois grandes partidos no Brasil, que é o PT e o PL. Hoje, quando você pega o censo de polarização nacional, está muito centralizado em dois grandes líderes. Então, se você não se posiciona e não escuta um pouco daquilo que a sociedade tem manifestado, você pode ter inúmeras dificuldades. Então, a minha migração pelo PL, para o PL, foi nesse sentido. Eu desejo muita sorte e tenho muito assim desejo que o PSDB reencontre o seu bom caminho, reencontre o caminho da unidade, mas, de fato, nesse instante, para os próximos passos e para auxiliar também o PL nessa construção de quadros políticos que sejam voltados à administração local, municipal e possam entregar resultados às suas pessoas, eu me associei, de fato, a esse que é hoje o maior partido do Brasil. Sei que você está em outro partido, muitas vezes, não vou falar, mas você acha que o PSDB perdeu a sua identidade? Eu acho que sim. Perdeu a sua conexão com as pessoas? Sim. Acho que especialmente, Wilson, se você me permite... Por conta das lideranças? Eu acho que quando você tem um posicionamento político em São Paulo, como foi dado pelo Rodrigo Garcia no segundo turno, que independente quais fossem as ações, ele apoiaria o Bolsonaro, e você tem a contestação do governador de São Paulo, ou seja, o Rodrigo foi contestado quando com o seu grupo resolveu apoiar o presidente Bolsonaro, porque parcela do PSDB queria apoiar o PT, ali eu percebi, Wilson, que o meu ciclo tinha se encerrado. Porque eu não gostaria de estar dentro de um partido que as pessoas dissessem, mas você é do partido ligado ao PT ou ao PL? Então, dentro do PL, hoje nós temos uma identidade. Nós temos uma liderança que, de fato, construiu no campo majoritário nacional, por exemplo, as últimas eleições presidenciais, não esta última que o presidente Bolsonaro perdeu, mas a primeira com grande capilaridade. E especialmente, Wilson, presta atenção você que está me ouvindo, e esse é um ponto. O PL, hoje, é um catalisador de valores que a sociedade acredita. Então, não é a materialidade só, é também e são também os valores representados por aqueles que estão dentro do PL. Aí eu vou fazer uma pergunta que é minha curiosidade mesmo e eu não quero te prejudicar, mas é minha curiosidade. Mas quando você fala que o PL tem posição e a gente olha o PL e outros partidos, ditos como centrão, quando é centrão, não é porque justamente uma hora está para cá, outra hora está para lá?
Acho que não. Acho que dentro do PL atual, você tem um posicionamento político, inclusive do seu presidente nacional, dizendo o seguinte: há aqui um partido com 99 deputados que tem uma orientação. Se os deputados são dissidentes dessa orientação, também faz parte do processo democrático. Lembre-se que o PL, que foi constituído com a eleição de deputados e senadores que foram eleitos por São Paulo, por Goiás, pelo Mato Grosso, pelo Centro-Oeste brasileiro, pelo Sudeste brasileiro, por parte, enfim, é um PL muito, mas muito ligado a essa construção de valores, essa construção do partido do presidente Bolsonaro, que fez a eleição do presidente Bolsonaro. E você tem também um PL que sempre foi associado, por exemplo, ao Nordeste e ao Nordeste brasileiro, a políticos do Nordeste brasileiro que têm, naturalmente, a sua predileção pelo PT. Então, acho que essa unidade hoje me faz dizer o seguinte: o PL não tem quadros do governo. O PL não tem ministérios no governo. O PL assumiu uma posição de oposição ao governo. E eu acho que isso é muito salutar. Porque você elege, Wilson, para as duas funções. Você elege para fazer situação e você elege para fazer oposição. O que não dá é alguém que foi colocado no campo da oposição, eleito pelo PL, votar com o presidente Lula e com o PT. Isso não faz o menor sentido. É melhor que deixe o partido. Tem que ter postura. Tem que ter posição. Ou então a sociedade não vai nos respeitar. Identidade e posição nós devemos ter. Se amanhã eu ouvir a notícia de que o PL receberá 3, 4, 5, 2 ministérios do presidente, eu saio do PL. Porque eu não acredito nesse modelo de governo que está aí. Olha a reforma tributária, Wilson. A reforma tributária, senhores, vai aniquilar o restante de capacidade que os municípios brasileiros têm de ter sucesso. Vai aniquilar. Porque a centralização do recurso público, na visão que eu tenho para o governo central, fará com que os municípios sejam tratados sob a ótica dos seus partidos. Vai ter que beijar a mão toda não tem hora. Sentido. Não tem sentido. Não tem, a autonomia é o contrário, né? Eu sempre gostei da expressão do Paulo Guedes: menos Brasília e mais Brasil. É isso. O que eu estou vendo é mais Brasília, mais Brasília, mais Brasília, e o Brasil para quem eu quero atender e para poucos. Para poucos. Isso é muito grave, extremamente grave. Se a gente não vier e souber discutir isso com maturidade, e sem agressão pessoal, sem discussão da vida das pessoas, que pouco me importa sobre a ótica pessoal, eu discuto o governo. Quando eu vejo o presidente defender esta reforma tributária que está aí, eu fico seguro de que nós teremos muitos problemas. E eu estou dizendo na figura de alguém que deixa o governo ano que vem. O efeito dessa reforma tributária não virá no prefeito Luiz Fernando, mas sim no cidadão Luiz Fernando, que lá na cidade vou ver o serviço público se enfraquecer. Ela vai vir no cidadão, porque ela não vai ter efeito agora. Nem aprovada ela não foi ainda, sob a ótica geral, para entrar em validade. Mas eu estou querendo antecipar para você algo que é fundamental. Nós teremos dificuldade de subsistir nos municípios brasileiros com esse modelo que está aí, centralizando cada vez mais recursos do governo federal, para que os prefeitos peguem o seu pires na mão e vá até Brasília mendigar investimentos. Porque poucos municípios brasileiros hoje têm capacidade de investir, porque matam toda a sua receita no custeio das atividades da cidade. Então isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. Isso não é nenhum problema, porque nós estamos fazendo uma discussão de natureza administrativa, política, de gestão do país, o que cada um acredita. Quer dizer, nós estamos fazendo esse tipo de discussão. Então ela merece ser feita e por isso eu entendo que o PL hoje é o partido que é o catalisador da oposição ao governo do PT no Brasil, é o PL, pode ter certeza disso. Vamos falar de futuro. Você deixa de ser prefeito o ano que vem. Gostando ou não. Gostando ou não, dia 31 de dezembro, tchau e beijo. É isso. 2 anos de até uma outra eleição. Mas qual que é o teu plano de futuro? Pode ser pessoal, volta para a iniciativa privada, se constitui para ser candidato a governador, candidato a senador. Qual que é o horizonte? Porque eu sei que você tem o seu horizonte. Eu tenho um horizonte, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Podcast, para mim, é só um caminho para chegar onde eu sei que eu quero chegar. A gente faz isso, né, em mente. Às vezes dá uma curva, faz curva para cá, faz uma curva para lá, mas a gente tem lá o objetivo. Onde você vai chegar? Olha, Wilson, eu pretendo construir a sucessão em Jundiaí para a defesa do meu legado e para a continuidade dos projetos que eu acredito sejam positivos para a cidade. Em 25, naturalmente, eu tenho uma obrigação a cumprir
primeiramente com a minha família, que tem 20 anos que eu tenho mandato, 20 anos que eu estou na vida pública ininterruptamente. Então, são 20 anos de dedicação a isso. Eu quero me dedicar um pouco também aos cuidados ali no início do ano, etc., para reconstruir. Tá quantos filhos? Eu estou com 3 filhos, viu, Chico? Idade? 13, o Luquinhas, 11, o Biel e 4 anos, a Loreninha. Algum você sente cheiro de... De política? Nos 3. Mas a pequenininha é danada. A pequenininha gosta da política. Ela fala em vídeos que vai ser prefeita. Você sabe que o Orlando Morando é a mesma coisa. Mas o dele é completa. Você viu o vídeo que eles fizeram lá atrás? O Orlandinho Mas a filha é a que mais... O Orlandinho ainda tá vai no embalo. A menina, tem cara, vocação. Tem vocação. É isso, é isso. É bonito de ver. Mas por que as mulheres? As mulheres vão ocupando... elas amadurecem mais rápido, né? Os meninos é tudo meio, né? A gente é tudo meio bobão no meio do caminho. As mulheres vão... elas que não são... Já não são... Já mandam pra caramba, né? Mas elas não ocupam um espaço maior porque ainda não... Eu acho que a próxima geração, que é a geração dos filhos, são as mulheres que vão mandar. Vão mandar de vez. O homem vai virar... Lá em casa, por exemplo, já mandam. Não, em casa também. Em casa também. Eu tô o falando. Wilson tá aqui todo machão, dizendo, não, no futuro. Na casa dele já, porque eu sei. Assim, mas mandar já manda, mas eu tô o poder, né, de gestão, de prefeitura. Vamos falar de política. Sim. Na política, elas vão ocupar muito mais espaço do que os homens. Presta atenção numa coisa. Elas têm mais sensibilidade, elas são mais firmes. Existe um prêmio Nobel da Paz, de economia, diga-se passagem, não é da paz, chamado Muhammad Yunus. O Muhammad Yunus é o fundador do Grameen Bank, que é um banco de microcrédito, foi criado na Índia, enfim, para a gente reduzir aqui o tempo. Ele, quando fez as operações de microcrédito pelo Grameen Bank na Índia, ele tinha uma tese de que os avalistas das operações de crédito, na visão dele, tinham que ser mulheres. E aí, quando questionado por que as mulheres são as avalistas do processo de crédito que era contraído lá, ele dá uma explicação de como a mulher tem um senso protetivo da família diferente do homem. Não é porque é melhor e não é porque é pior, mas ele é diferente. Então, eu defendo a participação das mulheres, não só na política, mas em todos os setores da sociedade, porque elas contribuem com uma visão que, por muitas vezes, falta a nós. Eu trabalho com muitas mulheres ao meu lado. Eu tenho gestoras que estão comigo desenvolvendo trabalhos maravilhosos e por muitas vezes elas trazem um insight. Tem uma minha, chamada Mônica Gropello, uma superintendente da TVTech. Ela criou um modelo de empreendedorismo para mães atípicas. Que é? E as pessoas dizem, mas o que são mães atípicas? É isso, que são mães atípicas. Você já conversou com uma mãe que tem um filho com autismo em nível alto para compreender como é que é a vida dela? Porque ela se dedica na integralidade àquela criança. E nós criamos um modelo de exposição de produtos feitos pelas mães e crianças, por exemplo, que tenham o autismo, para que elas tenham protagonismo e venda dos seus produtos. A Mônica Gropello, a superintendente de uma TV que eu tenho em Jundiaí, criou esse modelo e disse o seguinte, vamos trazer as mães para o empreendedorismo. E esse ponto, Wilson, ajuda não só na renda, na saúde emocional. Que esse é um tema e um programa que nós precisaríamos nos dedicar um dia a fazer. Você trazer aqui, não eu naturalmente, que não tenho essa especialidade, mas vamos falar de saúde emocional. As pessoas estão adoecendo, Wilson. Não é adoecendo só fisicamente, é emocionalmente. Emocionalmente. Síndrome do pânico, depressão. Não, é remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar acordado. Não é? Agora isso tem não, um você efeito. toma o zip não sei das quantas para dormir. Aí toma o de TDAH para acordar. Aí toma depois do almoço para se manter acordado. Você acha que é normal? Não é normal. Então nós precisamos cuidar das pessoas. É isso. Nós precisamos cuidar das pessoas. Por isso que eu digo que a liderança humanizada ela terá um espaço muito maior do que a liderança racionalizada. Toda e qualquer administração depende de racionalidade para funcionar. Racionalidade e pragmatismo puro para o funcionamento, mas o olhar humano. Você olhar para o outro e entender que a dor dele não é a sua, mas você tem como contribuir para diminuí-la e minimizar. Isso. Esse é o ponto. Você como prefeito, você falou de família. Você como prefeito, é que é difícil, né? Por isso estou perguntando. Eu tenho dificuldade muitas vezes porque, né, a gente tem... A família é importante, mas nós temos uma vocação, né? Sim. Como faz para conciliar? Família, prefeito, líder partidário... Exemplo de prefeito, como que faz? Porque a família no meio de campo. Aí é a prioridade do tempo. Eu, infelizmente, não falo com felicidade. Sou muito pouco da vida noturna,
Sou muito pouco da convivência, por muitas vezes, do futebol de quarta-feira com os meus amigos, que eu adoro, do churrasco da quinta-noite. Todo o tempo que eu tenho livre, eu me dedico à minha família. Se eu tiver que sair ao shopping em um sábado à tarde para qualquer atividade, eu levo os meus filhos. Se eu tiver que fazer um evento em Jundiaí, como fiz a semana passada de entrega de títulos, eu levo meus filhos. Se eu puder fazê-los e junto comigo, melhor para mim. E se eu tiver que escolher entre o futebol dos amigos e o chá com a minha filha, eu vou no chá com a minha filha. Tá certo. É assim, porque na vida você precisa priorizar. A única coisa que você não multiplica é o tempo. E se você tem um tempo limitado, reduza as suas atividades, a sua vida profissional fazendo bem e se dedique à sua família, que é quem vai lhe fazer melhor. E para encerrar, eu hoje percebi que eu não tenho muito prestígio com você. Por quê? Você anda com o Parimoski para cima e para baixo. E se filmar aqui, o Parimoski não está aqui. Tô sentindo falta. Ele é o seu sucessor? Ele é uma pessoa que não só me sucederá, se Deus assim permitir, mas uma pessoa que construiu comigo o plano de governo em 2016, sonhou junto comigo o sonho de transformação dos nossos hospitais, das nossas escolas, do nosso urbanismo, do nosso planejamento estratégico de Jundiaí para 2030, para 2050, e seguramente é um dos homens públicos mais bem preparados. Ele é muito Brasil. capacitado, né? Ele é muito capacitado, passou pelo governo de estado, ele tem uma capacidade de gestão que é invejável, é invejável. E eu tô brincando, né? Porque entra no Instagram, tá os dois juntos. Eu vou lá no município, tá os dois juntos. Foi outro dia visitar com o Ricardo, com o Rodrigo Maia, o município, ele tava lá. Mas a gente vai fazer um podcast um ano que vem, Política Real Eleições, eu vou chamar ele. Legal. E conte comigo para ajudar aí, porque eu sei a capacidade sua e a capacidade dele. Não vou falar que é Batman e Robin, que o nego vai virar meme, vou tirar sarro. Mas é um complemento, né? Porque isso. você tem uma pessoa capacitada do seu lado, dá muitas vezes até a oportunidade de você ter visão em outro horizonte, né? Se você tem alguém com muita habilidade, ele pode ser um gestorzão, menos político do que nós e tal, mas tem sensibilidade política, convive há muitos anos com políticos e com gestão. Então, desejo sorte para ele. Luiz, quero agradecer a tua presença aqui hoje. Me deu muita felicidade. Gosto muito de você. Torço para que você consiga concluir seu caminho político, porque você é muito novo. Tem governador, tem senador, tem deputado federal. Você ocupe outros espaços, porque a sua capacidade é importante para a cidade de São Paulo, é importante para o país. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, meu irmão. Estava com saudade de você, saudade de falar com você, de bater um papo com você. E estou muito feliz, porque eu vejo quanta desenvoltura você trouxe e mais, quanta bagagem você tem, quanta história você tem acumulado. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer a você que nos acompanha por aqui. Fica com Deus, vamos juntos e até a próxima. Obrigado para você que nos acompanhou até agora no podcast Política Real. Não se esqueça também, no Portal IG, toda quinta-feira, 19 horas, nós estamos lá. Nos siga nas redes sociais e faça sua inscrição no nosso canal. Forte abraço!